Olá, é um prazer tê-la aqui conosco nessa quarta aula de MA 091 Matemática Básica, que trata do MDC e da simplificação de frações. Nessa primeira parte da aula, trataremos de divisores, múltiplos e de números primos. Vamos supor que disponhamos de um número natural, que aqui é chamado de A. Um segundo número natural, C, é um divisor desse número natural A, se o resto da divisão de A por C for igual a zero, ou seja, se A for divisível pelo número C. Tomemos, por exemplo, os divisores do número natural 6. Esses divisores são 1, 2, 3 e 6. Repare que, dividindo 6 por 1, obtemos o quociente 6 e o resto é zero. De forma análoga, dividindo 6 por 2, o quociente será 3, mas o resto também será zero. E o resto é zero quando dividimos 6 por 3, cujo quociente é 2. E, finalmente, 6 dividido por 6 dá 1, com o resto zero. Note também que, se dividirmos 6 por 4 ou por 5, não obteremos o resto zero, de tal forma que 4 e 5 não são divisores de 6. E quais seriam os divisores do número 165? Os 8 divisores são apresentados aqui. Note que 1 e o próprio 165 são divisores do 165. Isso sempre acontece quando determinamos os divisores. Notamos então que, para obter os divisores, efetuamos a divisão e encontramos zero como resto. Por outro lado, podemos também determinar os múltiplos de um número natural A. E o número natural C será um múltiplo do número natural A se existir um outro número natural B, de tal forma que C for igual ao número A vezes B. Observe aqui os múltiplos do número 2. Nós temos o próprio número 2, que é obtido calculando-se 2 vezes 1, mas temos também 2 vezes 2, que dá 4, 2 vezes 3, que dá 6, 2 vezes 4, que dá 8, e assim sucessivamente. E se quisermos determinar os múltiplos de 5, faremos 5 vezes 1, que dá 5, 5 vezes 2, que dá 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, e assim sucessivamente. Note, então, que os múltiplos de um número natural como 14 são obtidos pegando-se 14 e multiplicando esse número por 1, por 2, por 3 e assim sucessivamente. Os conceitos de divisor e de múltiplo são importantes para que identifiquemos frações equivalentes e, portanto, são utilizados na simplificação de frações. Um terceiro conceito que também é usado para simplificação é o conceito de número primo. Consideremos mais uma vez que disponhamos de um número natural que, nesse caso, terá que ser maior do que 1. Esse número será dito primo se ele só tiver como divisores naturais ele mesmo e o número 1. Os primeiros números naturais que apresentam essa propriedade são dados aqui. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e o 23 são alguns dos mais conhecidos, mas a lista, como você pode ver, é infinita. Note que o número 6 não é primo, porque, como já vimos, ele é divisível por 2 e 3, além de ser divisível por 1 e por 6. Todos os números apresentados nesse slide são divisíveis apenas por eles mesmos e por 1. Conhecendo a lista dos primeiros números primos, podemos determinar se outros números naturais também são primos. Vejamos como isso pode ser feito de uma forma mais ou menos simples. Para descobrir se um número natural A é primo, dividimos A por todos os números primos menores do que a metade dele mesmo. Se alguma dessas divisões tiver resto zero, então, infelizmente, A não é primo. Por outro lado, se nenhuma divisão der resto zero, o número é primo. Usemos essa regra para conferir se 13 é primo. Primeiramente, reparamos que a metade de 13 é 6,5.
Agora vamos dividir 13 por todos os números primos menores do que 6,5. Esses números primos menores do que 6,5 são 2, 3 e 5. Dividido, então, 13 por 2, obtemos um número que não é inteiro. Dividindo 13 por 3, também obtemos um número que não é inteiro. E dividindo 13 por 5, obtemos 2,6, que também não é inteiro. Então, ok, o número 13 é primo. Por outro lado, aplicando esta mesma regra, descobrimos que 35 não é um número primo. Primeiramente, reparamos que a metade de 35 é 17,5, e os números primos menores do que 17,5 são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. Vamos, então, tentar dividir 35 por todos esses números primos. Dividindo 35 por 2, obtemos 17,5, que não é um número inteiro, então tudo ok. Dividindo 35 por 3, obtemos 11,66666, que também não é um número inteiro, tudo certo. Mas dividindo 35 por 5, obtemos o número inteiro 7. Então, infelizmente, obtivemos um resto zero, e isso implica que o número 35 não é primo. Mais para frente nessa aula, veremos como usar números primos na simplificação de frações. Vejo vocês na segunda parte da aula.